começando a gravar, daí deixa Tá. isso aí. É muito chato esperar para começar a gravar, demora pra caralho. Bom, e aí, professora, você quer se apresentar? Apresenta aí. Bom, eu era professora de inglês antes, eu comecei a dar aula de verdade quando eu tinha 19 anos, e agora eu sou programadora, né? Mas trabalho internacionalmente aí, então ainda tenho alguns clientes não, alguns alunos que fazem aula particular comigo, mas não dá para a gente se livrar de todos, né? No final a gente acaba sempre ficando com um ou outro que quer manter ali, que realmente está querendo fazer, terminar, então esses aí continuam sempre com a gente, né? Mas, por enquanto, eu sou mais programadora do que professora, mas tem bastante coisa aí para poder ajudar a falar sobre o assunto. Então, se não é mais professora mesmo, você não quer voltar da aula de... De Não? inglês, não, eu estou dando programação também, mas de inglês não mais. Assim, que nem eu falei, eu ainda tenho alguns alunos, mas não é mais a minha carreira. Ah, da hora, mano. É complicado dar aula de inglês no Brasil? Ou você acha que é muito diferente? Aqui para os outros Eu países? acho pelo menos assim, comigo nunca teve nenhum problema, assim, mas é porque minha família inteira fala inglês e dá aula de inglês, todo mundo na família já deu aula de inglês. Então, minha avó me passa contato, sabe? Então a gente está sempre ali se mantendo. Sempre tem algum aluno, às vezes, alguma coisa assim. Então, para a gente não foi tão difícil, porque já é toda uma família envolvida, né? Mas ainda assim tem um site chamado superprof.com.br, você pode achar professor para te dar aula particular do mundo inteiro. Então, assim, é super acessível hoje em dia, né, meu? Sim, sim. E a pergunta que eu queria te fazer mesmo é, tipo assim, dá pra gente aprender inglês assistindo coisas? Mesmo a gente não sabendo exatamente o que os caras estão falando, sabe? Só vendo a legenda ali, a legenda passa super rápido. Então, às vezes, não dá pra... Estudar de verdade, por exemplo, assistindo série, é diferente de você já saber inglês e tentar pegar algumas palavras novas enquanto está assistindo. As duas formas funcionam, mas são diferentes. Se você realmente quer estudar assistindo série, você não vai simplesmente colocar para assistir e automaticamente você vai aprender algumas coisas. Mas é questão de você, às vezes, realmente pausar, voltar e realmente estudar aquele vídeo, por exemplo. Friends, a galera fala que é... Eu sei que você não gosta de Friends, né? A galera... A galera fala que é muito bom, porque eles têm um dialeto muito simples, basicão do dia a dia, por isso que é muito bom para aprender inglês. Então, se você estudar o vídeo que você está vendo, com certeza você vai poder aprender muita coisa, sabe? Sim, sim. Mas assistindo só é difícil. Eu vi que também o Frank Sinatra também, tem gente que aprende com ele. Por conta que dizem que a dicção dele é muito boa e dá pra você entender perfeitamente as palavras. O que Sim, tem... eu acho foda. Eu acho isso muito foda. Mas o dele é inglês britânico, ele não é britânico, o Sinatra? Nossa, eu não sei se o do Sinatra é britânico. Eu acho, não sei dizer, viu? Eu acho que não, na verdade, mas são diferentes os dois, o americano e do inglês. Tem algumas palavras que têm significados diferentes, a mesma palavra no caso, ou então palavras para a mesma coisa são diferentes, né? Sim. Então, tem gente que acha que é só o sotaque, não é? Qual dos dois surgiu primeiro? Você sabe? Nossa, mano, agora você tá fazendo aparecer uma péssima professora me perguntando isso. Eu não Ah, sei dizer, não, qual é o não primeiro. tem ser péssima professora. Essa pergunta realmente, eu acho que pouca gente sabe. É uma pergunta Eu tô aleatória. tirando, poderia dizer, mas é algo interessante para saber qual surgiu primeiro, o que poderia indicar qual deles que levou o próximo a surgir, né? Daquele que veio. Eu chutaria dizer que. Nossa, mano, eu não sei, eu não chutaria. Talvez britânico, mas eu não sei dizer, não. Sim, Só sim. pesquisando. Qual a diferença dos métodos da escola pros métodos de curso? Tem muita diferença? Ah, com certeza.
Bom, a questão é a seguinte, né? Ó, quando você vai para... você diz escola do particular ou do estado, no caso de escolas de ensino, né? Você está falando. Porque também tem a diferença dos particulares, né? Só com o professor. Tem as três diferenças. Então, assim, eu acredito que as de cursos de escolas de ensino são mais focados no material para inglês mesmo, aprender de uma forma mais ampla do que a escola hoje em dia ensina. Entende? Escolas particulares, às vezes, até tem um inglês melhorzinho, mas ainda assim, a minha vida inteira eu estudei em escolas que tinham inglês e ninguém sai de lá aprendendo, sabe? Ninguém. Eu tinha muitas escolas onde eu sabia mais do que o professor de inglês, por exemplo. Então, eu acho que ainda é precário, precisava ter mais gasto nisso, né, na educação. Eu acho que aprender é uma coisa importante. A gente vai aprender. A gente fala que você só aprende mesmo na sua própria língua, depois você aprende pelo menos uma segunda, sabe? Porque você pode comparar as coisas e aí você começa a entender muito melhor a sua própria língua depois você aprender uma outra, sabe? Eu sei que comigo foi assim. Uhum. Você acha que para um estrangeiro seria mais difícil ele aprender o português do que o inglês? Você acha que o português realmente é muito mais difícil? Com certeza. Para começar, a gente tem acento, tá? E isso já vai dificultar um milhão de coisas. E não é só isso. O inglês é uma língua mais simplificada. O português é bem mais complexo mesmo, né? E não deveria ser. Você pode simplificar as coisas, não precisa fazer, tipo, botar palavras diferentes para tudo que existe. Pô, mano, bota uma palavra com vários significados, muito mais simples. É muito mais fácil. Verbos, né, que você vai ver, assim, o nosso tem, a conjugação é gigantesca, né? O do inglês é muito mais simples, é muito mais fácil de entender e vai ajudar você a entender o português muito melhor também, porque as duas são derivadas, né? Sim, é. E também tem a coisa da carga horária. Você acha que 2 aulas por semana é um bom número? Por conta que tem muita gente que acaba esquecendo muito e coloca a culpa nessa coisa da carga horária. Tipo, sai das aulas, esquece, bota a culpa nisso. Você acha que isso é É, que... olha, eu acho o seguinte, meu, por exemplo, eu quero aprender a falar bem inglês em um ano. Você consegue? Consegue. Mas você não pode estudar só 1 hora por semana. Isso não vai garantir nada. Então, assim, as escolas, quando elas dão 1 hora de aula, isso até mesmo com professor particular, e até mesmo em ensinos gerais, entende? Você não faz só aquela aula sobre aquilo, você estuda por fora, você faz pesquisas por fora, você está praticando constantemente durante a semana, não é só aquele momento. Aquilo lá é uma base para você buscar coisas extras, né? Então tem que partir da gente também e da qualidade do ensino que você está tendo. Então, 1 hora por semana, 2 horas por semana não vai resolver nada, a não ser que você tenha um bom tempo para aprender e, assim, sei lá, você quer aprender em uns 3 anos para mais, assim, talvez você consiga com 2 horas, só que pode ser que você esqueça muita coisa, sabe? Porque você não está praticando ali constantemente, você esquece muito fácil. Sim. E você acha que é bem melhor uma criança aprender do que na adolescência? Você acha que é mais fácil? Ó, assim, meu, a gente aprende as coisas com mais facilidade quando é jovem, né? A gente vai ficando velho, as coisas não funcionam igual. Você não, eu estou estudando uma programação, eu começo a pensar, nossa, antes era tão fácil, tá ficando cada vez mais difícil. Sim. Então, assim, aprender desde criança ajuda, mas novo demais também aí pode ser só desperdiçar dinheiro, né? Então, a partir de uns 8, 10 anos, eu acho que seria a idade bacana para começar a colocar. Uhum. Foi a idade que eu comecei a colocar também, uns 7 anos por aí. Você aprendeu com a sua família mesmo ou você aprendeu com aulas? A gente morou fora, né? Eu morei. Minha família morou em Londres e em Boston. Certo? Então eu peguei o britânico e o americano. Mas assim, eu era muito nova, então
eu não sei se as memórias que eu tenho daquilo são memórias minhas ou são coisas que eu vi em vídeos, sabe, por exemplo. Então, eu era muito nova, mas assim, a minha família inteira sempre falou inglês, então é uma coisa que esteve ao meu redor. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu nem sabia inglês, eu só sabia me comunicar. Entende? Aí, quando eu comecei a pegar o material, eu tinha que aprender para poder ensinar os alunos, olha o nível. Eu fui aprender para poder ensinar. E aí eu comecei a entender as coisas, começou a fazer sentido o que eu estava explicando. Eu falei, é por isso, então. Que nem eu vi uma frase, eu sabia que estava certa de um jeito e errada do outro, porque eu não sabia explicar, eu só sabia que estava de um jeito certo e do outro errado. Aí, vendo o material, eu consegui entender o porquê daquilo. E então foi fácil, né, o aprendizado, porque eu já sabia, pelo menos, me comunicar. Uhum, uhum. Você, você sabe inglês britânico, você já falou? E você já pensou em dar aula ensinando inglês britânico também? Nossa, então, a maior parte das pessoas procura o americano. Eu nunca peguei nunca peguei nenhum aluno que quisesse tivesse interessado em aprender o britânico, né? Mas assim, eu não tenho especialização suficiente para falar que eu saberia dar aula britânica, mas se acontecesse, um aluno quer aula ali bacana, grana entrando, eu estou trabalhando com isso, por que não aprender, né, e fazer algo bacana disso? Mas não, nunca aconteceu para mim, nunca me ocorreu a ideia, não. Exatamente. Nas escolas, não sem ser escola particular mesmo, mas nas escolas, você acha que o ensino é muito ruim, o ensino de inglês? Tu acha que é ruim? Eu acho que é ruim, eu acho que é bem ruim. Foram poucas, as únicas escolas onde o inglês era razoável foram escolas particulares. Em escolas públicas é muito ruim, muito ruim. Eu Uhum. acho que isso é uma coisa bem popular, né? Assim, pelo menos a galera tira mais nota em inglês do que em português, né? E eu não entendo por quê, né? Tipo assim, mesmo a galera não entendendo muito inglês, ainda tira nota maior do que em português. Que Pois é. não faz sentido. Mano, é porque acho que eles repetem tanto o ensino. Eu já vi, assim, ensinar o verbo to be todo santo ano na escola e é tipo, meu, os alunos não aprenderam, então reprova, né? Aquele. Ninguém vai gostar de mim porque eu disse isso, né? Mas geralmente língua não é considerado uma matéria tão importante. Então eu já vi em muitas escolas públicas eles acabarem não se importando tanto com a nota que o aluno ia tirar nisso. Então, não era matéria que reprovaria, por exemplo, né? O que isso faz com que as pessoas não levem a sério. Eu acho que se é uma matéria, deveria ser levada a sério igual as outras, mas não Uhum. é o caso. Sim, sim. E mesmo repetindo o verbo to be o tempo inteiro, ainda não aprendem. Eita, porque não faz a sério, por que eu vou aprender um negócio que eles vão ensinar ano que vem e ainda assim não vai me reprovar? Eu não preciso aprender, esse é o pensamento, né? E sim, deve ser por conta que é muito repetitivo e às vezes pode ser muito chato também. E isso é um problema também. Os professores também têm que ter um jeito para você conseguir se comunicar com os alunos. Tipo você conseguia se comunicar com todo mundo tranquilamente. Então é por isso que a galera sempre gostou da sua aula e tal, você sempre foi uma boa professora. E o pessoal sempre gostou disso. Mas tem muito professor que é muito chato e a matéria dele também pode não facilitar. Então, Achar novos jeitos de conversar. Teve uma aluna que ela não conseguia entender nada do que eu explicava do verbo to be. E aí eu tive que achar novas formas de conseguir explicar, e eu expliquei de formas que eu nunca nem imaginei que eu ia conseguir. Mas mesmo assim ela não entendeu, ela não conseguia entender. Mas eu acho que assim, eu não acho que ninguém é incapaz de aprender, sabe? Eu acho que você não está dando atenção suficiente, sabe? E sem querer, inconscientemente acontece isso, a gente não dá tanta atenção para uma coisa e a gente não consegue se concentrar direito, né? Aí são outros 500 para trabalhar, não seria só o inglês em si, né? sim, sim, cara. E, tipo, é muito bom você ensinar dando referência para os alunos. Tipo, você dava aula referenciando o The Witcher,
Senhor dos Anéis, os próprios filmes da Marvel, que era muito bom. E é muito bom para você conseguir chamar atenção, por conta que sempre tem aqueles alunos que ficam incomodando a sala e tal, né? Daí isso atrapalha muito os outros. E Eu, como professora, tinha uma técnica, assim, que não é sempre que a gente aplica, mas eu tentava ter uma técnica de quando todos os alunos, assim, tava uma bagunça, ninguém estava prestando atenção direito, eu começava a baixar minha voz até que, de repente, eles começavam a colocar um contra o outro. Oh, fica quieto aí, a professora quer falar, entendeu? Coisa assim. Porque senão não dá certo, se eu levo minha voz, eu fico rouca, porque é muito tempo de aula que você está dando. A galera, você percebe que você foi um mau aluno quando você vira professor, entendeu? Eu vi, assim, tinha muito professor que não devia gostar de mim. E não porque eu atrapalhava os outros, mas porque eu não levava a escola tão a sério na minha época, né? Então, assim, um péssimo exemplo. sim, entendo Tem que, perfeitamente. tem que prestar atenção na aula, assim, facilitar as coisas para o professor que ele está lá trabalhando. É foda, mas, assim, tem muita coisa positiva do lado de ser professor para você conseguir ensinar algum aluno, ver alguém que está tendo uma dificuldade em implementar alguma forma nova de explicar para ele. E a pessoa, de repente, entender, assim, é bem bacana. Eu tive uns alunos que falaram, nossa, agora que você explicou tudo faz sentido. É engraçado, no Sim. mínimo. E você acha que tem pessoas que possuem muita vergonha de fazer perguntas no meio da aula? E você sabe quando alguém quer fazer pergunta e você sabe isso? Você consegue saber quando alguém quer perguntar, mas não pergunta? Eu consigo ver quando alguém não entendeu e tá falando que entendeu, sabe? Às vezes você pergunta, você entendeu? Porque você sabe que a pessoa não entendeu, mas ela não desenvolve, sabe? Então, aí é questão, você tenta explicar um pouco de novo, passa mais para frente, se a pessoa não deu, ó, vamos voltar, ou então fala, ah, você tá entendendo essa parte? Às vezes você tem que ir lá individualmente com a pessoa mesmo para ver o que que é. E se ela tem problemas de falar em público, eu acho que a gente tem que conseguir como professor, lidar com isso, de fazer uma maneira ela avançar se sentindo confortável, mas, claro, sem deixar de falar, ah, tudo bem você ser tímida desse jeito. Não, tem que encorajar a pessoa a perder um pouco a timidez, porque isso eu acho que timidez demais faz com que você perca muitas oportunidades na vida, inclusive, por exemplo, realmente aprender a falar inglês. Uhum. Né? Então, É, é conversar, conversar. sim, tipo, totalmente. Você vai treinar conversando com outras pessoas. Você nunca vai saber se tu tá bom ou não se tu não conversar totalmente com uma pessoa que realmente fala inglês. Isso é muito bom. Eu soube Ah, quando eu tava bom em inglês, quando eu comecei a conversar com pessoas que realmente sabem, quando eu comecei realmente a ler coisas em inglês, sabe, artigos e tudo mais em inglês. Então é aí que tu sabe que tu tá bom. Tu não vai conseguir, tipo, ah, beleza, agora eu tô bom em inglês e nunca testar ele. Aí é, tu só vai estar achando mesmo. eu quero aprender a falar inglês, mas sem falar inglês. Não tem muito como, né? Então, tem que treinar, tem que perder um pouco da timidez, tem que ter, não pode ter medo de errar, falar uma palavra. É que na escola as pessoas às vezes são muito cruéis. Você erra, né? Todo mundo dá risada, aponta o dedo, faz coisas assim. O pessoal deveria aprender a ser mais inclusivo também, né? Mas é difícil, a sociedade não é fácil de lidar, né? Mas todo mundo tem que lidar com essas coisas, então fazer o quê? Sim, exatamente. Por conta que nas escolas é tipo, tá, você tirou nota baixa, tá, você é o mais burro que tem. Se eu tirar nota baixa, então tu é o mais burro. As pessoas não pensam, tá, ele tirou nota baixa, beleza. Então, qual é a dificuldade que ele tá tendo? Né? Qual é a dificuldade dele? Não, ele é burro e pronto. A gente é mais esperto. E não tem essa porra, mano. Não tem essa merda de mais burro, mais esperto. Não tem, a pessoa só tem dificuldade. Só ir lá e ajudar. Às vezes nem é dificuldade, às vezes é pura falta de atenção suficiente, entendeu? Eu tirava nota na escola média o suficiente para passar, entendi? Isso significava que eu era burro? Não, eu só não dava atenção suficiente, entendi? O que estava errado, eu deveria ter tirado mais proveito da escola, porque no final das contas é o essencial, é a base que você precisa ter para escolher fazer outras coisas, entende? Então,
Em inglês a mesma coisa. Menos de 10% do Brasil fala inglês, né? Isso imagina o quanto de oportunidade não vai aumentar na vida de uma pessoa que sabe inglês, sendo que não tem quase ninguém que fala, sabe? Qualquer emprego aí que você vê tá pedindo inglês, então eu acho bacana. Nem procure por certificado. Aprenda a falar mesmo. Para você chegar na entrevista, a pessoa vai te entrevistar em inglês, saiba falar inglês. Entende? Nem que seja pelo menos se virar. Sim, exatamente. Sobre falta de atenção, mano, eu acho que eu sou mestre nisso. Até por conta que eu tenho déficit, né? Então, Tem mesmo? eu tenho, eu nunca falei, mas eu tenho. Eu sou diagnosticado desde os meus 5 anos. Poxa, mas você não sempre pareceu um aluno que prestava atenção, estava sempre participando das aulas, sempre tirando dúvidas ali, era bacana. Sim, quando eu gosto de algo, quem tem déficit tem hiperfoco também. Então, quando eu Tem, gosto de algo, eu fico naquilo por tipo uma semana, 24 horas e tento aprender o máximo que eu posso. Por conta que depois eu vou perder a atenção totalmente, não mais nem querer saber. Então, hiperfoco é bom. Hiperfoco é bom. é, Sim. com certeza. É difícil para mim, eu tenho que criar todo um momento para eu ter esse hiperfoco, e ele não vem instantaneamente, ele vem a partir do momento que eu estou dentro do assunto, e aquilo vai desenvolvendo, e aí eu vou colocando meu pensamento naquilo e desenvolvendo, senão não vem de repente assim, não, é bem chatinho às vezes, porque às vezes você precisa ter o hiperfoco e ele não está ali. Sim, eu entendo, é que normalmente a gente não se sente atraído por nada, a gente não tem concentração em nada. Então, quando a gente tem, a gente realmente gosta daquilo, sabe? Por conta que a gente realmente está tendo atenção naquilo, aquilo está puxando a atenção da gente. E a gente nunca presta atenção em nada. Então é algo raro. Pois é. Não, é o fato de que muitas pessoas não conseguem sentar e ler um livro, por exemplo, né? O que, às vezes, a questão de você aprender uma língua é você ler em inglês. Então, você lê bastante artigos que sejam pequenos, em inglês, que façam a você expandir o seu conhecimento, vão sempre ser úteis. E até mesmo quando você já souber muito bem inglês, que nem eu vou fazer a prova de proficiência, o TOEFL, e ele é uma prova complicadinha, assim, e eu preciso ter o foco ali naquilo. Eu preciso ler bastante artigo para estar familiarizada com os tipos de artigos que eles vão ter e ter assunto para falar, porque você vai ter bastante conteúdo que você precisa entender sobre o assunto para não necessariamente entender sobre o assunto, mas estar familiarizado para ter uma facilidade maior. Então, você precisa ler sobre tudo quanto é tipo de assunto em inglês, artigos acadêmicos, para saber o tipo de linguagem que eles vão usar, mais formal, menos formal. Então, isso vai sempre ser benéfico, ler coisas na língua que você está aprendendo, por exemplo. Leitura é bom em tudo. Sim, em quanto tempo é necessário, na sua opinião, para alguém aprender inglês? Eu acho que para aprender bem, assim, sem precisar estudar necessariamente todo santo dia, uns 2 anos. Né? Mas Ah, tem que se tem que fazer, tem que desenvolver bastante coisa. É questão de ler, de escrever, de falar, de ouvir outras coisas em inglês. Então, assim, é realmente colocar isso na sua vida em pequenas tarefas diárias que podem acontecer. Então, necessariamente você não está estudando ativamente todo dia, mas várias coisas em inglês participam do seu dia a dia. Porque senão, se não participa, você esquece facilmente, então isso não desenvolve. Então, com isso, eu daria uns 2 anos. Mas cada pessoa funciona diferente, né? Então, o tempo pode variar muito, muito mesmo. sim, e também tem a coisa das gírias, né, mano? Não dá para você, tipo assim, você tirar um pouco da aula para ensinar gíria, né? Não dá, ou a pessoa se perde totalmente. A pessoa tem que aprender conversando, né? O que é foda. E gíria é que você já aprendeu a se comunicar,
e é coisa que realmente está no seu dia a dia ali, né? É o próximo passo. Depois que o inglês já está no seu dia a dia, vão vir frases mais comuns que as pessoas usam para facilitar, que seriam as gírias. E isso é bem difícil de ensinar. E tem muita coisa assim que você consegue entender, mas você fala, nossa, por quê, né? É jeito deles falarem, é cultural. Então, é mais quando você estiver morando num lugar, se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio e poder vivenciar isso, né? É diferente de realmente ensinar gírias. Pode falar uma ou outra que a galera quer escutar, mas ensinar a gíria é bem complicadinho mesmo. Sim, fica foda. E como é que tá sendo pra senhora na pandemia? Então, por ser programadora e trabalhar mesmo dando aula de inglês particular, é tudo online. Eu já trabalhava online antes de começar a pandemia. Então, para mim não teve tanta mudança no dia a dia, mas deixa a gente muito mais ansioso, ter, não poder ver uns amigos, não poder sair um pouco, ficar sempre no mesmo ambiente, às vezes é muito cansativo, deixa a gente meio sem o foco, né? Uhum. As aulas de inglês online são muito efetivas ou não funcionam muito? Não, são efetivas, sim. Eu mesma, eu estava aprendendo francês e eu fui nesse site que eu falei, superprof.com.br. Não, gente, ninguém está me patrocinando aqui, só estou falando porque eu realmente acredito no site. Eu encontrei uma professora lá que eu gostei das qualificações dela e eu comecei inglês com ela. Só que estou tendo muitos gastos e a pandemia não facilitou para a gente. Então, eu acabei cortando, eu vou estudar um pouco o começo do francês, que eu acredito que, por eu já ter estudado inglês, eu sei como funciona o processo de aprendizado. Então, portanto, eu vou fazer o francês na parte inicial até perto do intermediário sozinho, e aí depois eu vou contratar o profissional de novo para poder elevar o resto que falta, né? Então, com certeza é efetivo, mas não é para o dinheiro, para o bolso de todo mundo, né? Então, às vezes, vou fazer exatamente isso. Aprende por conta e quando você chegar num nível onde aí já tá difícil aprender por conta, contrata um profissional, entendeu? E aí você faz plano, você junta uma grana para poder fazer isso, você pode se planejar, entende? São outros 500. E você disse que está aprendendo francês? Como é que está sendo isso, cara? Como é que está sendo aprender francês? Então, essa professora que eu estava fazendo com ela me passava um vídeo não, um áudio, e aí falava, escuta e me fala o que você entendeu. Aí eu ia lá escutar, falei, olha, eu não entendi muito, eu só entendi isso, isso e isso. Ela, nossa, você entendeu o vídeo inteiro, então. Então, assim, o comecinho, o básico do francês foi tranquilo, né? Aí, quando começa a implementar outras coisas, começou a ficar mais complicado. Mas é similar ao inglês, muita coisa eu consigo assimilar. Então, eu acho que eu tenho uma aptidão para aprender línguas. Então, para mim, não é tanto problema. Eu entendo o processo de aprendizagem, eu entendo como que funciona. E tenho facilidade para isso, né? Então, para É, algumas pessoas. sim. Tipo assim, o francês fala muito rápido, né? O francês fala muito rápido. Então, você acha que é difícil aprender por filme, igual inglês também? Você acha que é mais difícil? Nossa, eu peguei uma série para assistir que ela é de terror. Eu não sei se ainda está no Netflix, é Marianne, o nome. Marianne, é de terror. Bem legal a série. E é francês, né? Só que assim, eu consigo pegar uma palavra ou outra, mas não lembra, não grava, assim, entendeu? Então é aquele assunto que a gente falou, de eu pegar, sentar e estudar o que ela falou, do que realmente só passar assistindo, né? É totalmente diferente. Então, para mim não funcionou isso porque eu não tinha conhecimento, não tenho conhecimento suficiente em francês. Mas é temporário, logo mais vou estar falando francês. Foda, mano. Foda. Você pretende aprender alguma outra língua depois? Ou já tá suficiente em inglês e francês? Nossa, não, não, não. Eu acho que Italiano, eu talvez? tenho. Não, não, eu penso, eu gostaria de aprender.
Por exemplo, alemão, talvez, eu gosto muito. Eu gostaria de aprender latim, mas provavelmente eu não vou, porque eu não tenho nada para usar isso. Assim, a língua vai morrer se você não tiver como praticar ela de alguma forma, entende? Então, eu não sei como eu iria usar o alemão na minha vida, ou o latim, por exemplo. Eu sabia falar espanhol, mas eu não uso, portanto, está muito enferrujado. Eu tenho alguns seguidores no ramo de programação que falam espanhol, então eles às vezes conversam comigo, eu relembro algumas coisas, mas na prática de virar e desembolar mesmo o espanhol, não tenho mais. Tem que pensar, parar, falar um monte de coisa errada no caminho, não vem mais com naturalidade, que é triste porque eu sabia mais antes, então acabou se perdendo. Fazer o quê? Já pensou em aprender japonês? Eu fiz uma aula de japonês uma vez, mas não continuei. Eu fui com duas amigas minhas quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade. E elas queriam fazer folia na aula, eu participei. No final a gente nem levou a sério. Mas eu acho interessante, mas também não sei como que eu aplicaria na minha vida, assim, japonês. Então, eu quero manter o inglês, o francês, talvez um alemão. Não sei, vamos ver o que a vida vai me trazer, né? Mas o francês é certo. Alemão é bonito. Alemão é muito bonito também. Só que é muito rápido. É muito rápido. Tá xingando o tempo inteiro. Tô falando um monte de palavras. Mano, me diz uma coisa. Na programação, você fazia já antes de se tornar professora? Ou você começou recentemente? Eu comecei antes de ir para dar aula na Micropro, né? Eu comecei antes, só que aí eu estava ainda desenvolvendo isso enquanto eu trabalhava lá, então nas folgas do almoço, coisa assim, eu costumava estudar programação. Então, foi aí que começou a realmente virar a minha carreira, né? E agora eu faço freelance disso. Que da hora, mano. Da hora, bom. Então... Bem da... Sim, sim. Mas Mano, você não estuda todo inglês. eu quero... Eu me esqueci muita coisa de inglês, daí eu tô tentando recuperar agora. Só mandar mensagem pra mim copiando em inglês e já era. É que eu comecei a ver só anime e acabei abandonando os filmes e acabei me perdendo nisso. Pronto, agora eu esqueci inglês, já tô só no japonês agora. Agora eu me ferrei inteira. Eu fiquei pensando, eu vou aprender japonês, mas eu nem assisto muito anime. Eu assisto um ou outro só. Eu não peguei tanto essa vontade de assistir anime. Minha filha é fissurada em anime, então eu não sei o que fazer, né? Eu não usaria o japonês de forma alguma na minha vida mesmo. Então não teria muito como eu implementar. Uhum. Inclusive, você estava jogando The Witcher, você zerou? Não zerei ainda, meu, porque eu tô com outros jogos também aí agora eu tô perdida porque eu tenho muita opção para jogar. Eu tô fissurada em... Oi? The Witcher é uma obra de arte, mano. Termina de jogar. Eu tô fissurada em jogar Call of Duty Mobile. Nossa! Trocou The Mano, Witcher. eu viciei em jogar Call of Duty. Um amigo meu me mostrou, eu não paro mais de jogar. Tem uma folga, vou descansar um pouco, eu tô lá jogando. Sim, Porque é simples, rápido. Sim, é o Warzone, né? Isso. Muito bom. Eu jogo também. Muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. E o que tu achou da série de The Witcher? Tu viu? Eu assisti, nossa, faz tempo, inclusive. Eu nem sei, vai sair segunda temporada? Quando? Não sei. Esse ano mesmo. Esse mês? Esse ano. Mas quando? Não sei quando. Eu não sei
quando, por conta que, pelo que eu saiba, o Henry Cavill se machucou nas gravações. E ele machucou aquele rostinho lindo que ele tem, aquele corpo escultural que ele tem também. Nem. O cara, Parece super. assim, o cara é perfeito, né? O cara é perfeito. A gente não pode negar isso. Nossa, mano, mas eu vi que ele machucou assim o olho por questão de usar o tempo inteiro a lente. E eu vi que as roupas que ele usava se desgastavam muito porque ele tem muito músculo. Já pensou que bizarro, mano? Sim. Pode ser malhado desse jeito, né? Não, ele deve ter muitas restrições, deve ser muito triste. Sim, deve ser muito triste também, né? Os caras deveriam ter feito uma roupa que aguentasse, né? Os músculos dele e tudo mais. Na hora dele mostrar os bíceps dele, a roupa deveria aguentar. Porque, pô, o cara é musculoso mesmo. Ele é super musculoso. E, cara, e é isso. E é isso, a gente acaba por aqui. Eu espero que tu tenha gostado, obviamente. Eu curti, uma conversinha gostosa. E é isso, cara. Muito obrigado. Você quer divulgar alguma coisa? Ah, com certeza, vou divulgar, vou falar pro pessoal aí dar uma checada. Eu vou divulgar mais pelo Facebook, porque o Instagram é uma galera que não fala português. Então, eu vou estar divulgando, sim, eu já segui aqui, já vi bastante coisa que você tem feito. Eu nem sabia, vim saber que você estava fazendo quando você me convidou para ver o que significa, sabe o que? Que você precisa fazer mais divulgação. Eu preciso. É que eu não divulgo, as pessoas divulgam por mim. Sei lá, eu tenho Então, essa vergonha de divulgar. eu não preciso, a galera que faz para mim. É que eu acho que eu sempre tô sendo chato, sabe? Tipo, pegar todo mundo que eu tenho na minha lista de amigos, divulgar no Messenger. Os caras vão falar, pô, mano, por que, velho? Para, para com isso. Ah, pô. Como eu trabalho como freelancer, eu tenho que divulgar para alcançar a galera e conseguir ter cliente, né, mano? É um saco ficar fazendo marketing, ter que postar conteúdo, ter que tirar foto, mano. Nossa, em pandemia eu não quero passar maquiagem, tá ligado? Eu quero ficar de boa, sem câmera, tá? Mas não dá, não dá. A vida não colabora para você ficar longe da internet, mano. Ou você existe na internet ou você não existe, mano. Na verdade, a vida não colabora mesmo. Eu fiz um Twitter e fiz um Instagram, né? Eu montei uma nova conta. Daí o que acontece? As duas contas foram bloqueadas. Eu criei uma nova conta e um dia depois foi bloqueada. Não sei por quê. Eu não sei. Foi bloqueado do nada. Eu não entendo também. Daí eu falei, quer saber? Foda-se. Vou divulgar só no Facebook mesmo e foda-se. Tem pessoa que só divulga no Face. Por que eu não posso fazer isso? Cara, Vai no grupos pelo Face e divulga. sabe o que é chato? Tipo assim, o tempo inteiro que eu for entrar no Twitter ou no Instagram, eu tenho que botar o número de telefone, daí eu tenho que ir lá esperar chegar o código demora. Daí eu falei, foda-se, perdi a conta, vou fingir que eu perdi. É. Mas vai achando aí do jeito e uma hora você acha onde você vai fazer sucesso para divulgação. Mas eu compartilho, pode deixar. Inclusive, se eu ia falar isso mesmo, vai ir como estreia, então vai ser tipo um ao vivo, entre aspas. Pois é, estreia, deve aparecer que é ao vivo, vamos fingir pra galera que é ao vivo aqui, né? Daí fica mais legal. É ao vivo, gente. A gente tá falando isso exatamente agora, quando você tá vendo isso. Só que se as pessoas mandarem perguntas, eu vou estar ignorando elas. Vai respondendo depois só nos comentários, só pra galera comentar só lá eu não sei se tem diferença, na verdade, dos comentários que aparecem live, se dá para responder na hora ou não. Olha isso. Para que programadora de merda que não sabe nem isso? Eu tô dando aula no Twitch, inclusive, ao vivo. Que da hora, pô. Que da hora. E eu fui fazer o meu primeiro tweet, foi, né, um fiasco total. Eu não conseguia ligar da hora do jeito que eu queria. Eu tinha viajado no dia, eu cheguei lá de última hora, montando tudo. Nossa, foi um fiasco, mas estamos aí, né? Vai aprendendo e fazendo.
Da hora. E você tá indo bem na Twitch? O pessoal tá gostando? Ou você começou agora? Não entendi. O pessoal tá gostando das aulas na Twitch ou você começou recentemente? Comecei recentemente, mas eu tenho uma galera já, né, que eu converso sobre programação no Instagram e que são pessoas que querem ouvir o que eu tenho a falar sobre freelance, por exemplo, ou as aulas de programação em si mesmo, mas eu estou focando o meu tempo para realmente começar a dar as aulas mesmo. Então, logo vai ter bastante conteúdo aí. Que da hora, mano. Então é isso, eu agradeço você por ter aceito. Eu queria te convidar no primeiro mês, mas eu falei, ela não vai aceitar. Então, eu tenho essa mania na minha cabeça de achar que ninguém vai aceitar. Mesmo chegando agora, quase no podcast número 40 e já tendo muita gente que já aceitou. E mesmo assim eu falo, a pessoa não vai aceitar, mano. A pessoa não vai aceitar. Sim, é coisa simples, não tem por que não aceitar, é uma conversazinha só, entendeu? Seria difícil se todos os alunos que eu tive pedissem um desse. Aí eu ia falar, gente, não tá dando. Vamos marcar aí na agenda com os meses de antecedência, aí dá. Mas valeu por me chamar. Tipo assim, o podcast está fazendo muita fama hoje em dia. Eu acho que é muito. É foda também, né? Todo mundo quer conversar também, né? Tem sempre pouca gente para conversar, não existe muita conversa longa hoje em dia. Tá todo mundo ocupado, então é bom fazer tu tirar um tempo para conversar. Sim, com certeza, somente em pandemia. Em, em pandemia é ótimo. O podcast cresceu graças à pandemia. E é o Flow Podcast também. O Flow ajudou muito. Então, Ai, que bom. Aí, porque você achou um nicho bacana durante a pandemia, alguma coisa produtiva para fazer. sim. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado novamente. Fala, até.